Entra no ar o informativo TV Câmara Maringá, 19 de março de 2015. Na sessão ordinária de hoje, os vereadores analisarão 7 projetos e 7 requerimentos de informação. Entre eles, os destaques são: em segunda discussão, será votado o projeto de lei complementar dos vereadores Belino Bravin, Carlos Saboia, Flávio Vicente, Chico Caiana e Odair Fogueteiro, alterando a lei que dispõe sobre o controle e a fiscalização das atividades geradoras de poluição sonora. Pela proposta, os níveis de emissão sonora em eventos como Carnaval, festas juninas, Ano Novo, feiras agropecuárias e outras festas populares serão excepcionalmente tolerados os níveis até 50%. Em segunda discussão, será votado o projeto do vereador Chico Caiana, estabelecendo diretrizes para incentivar a cultura do bambu, como parte da política municipal de desenvolvimento agrícola. Entre as medidas estão valorizar o bambu para suprir as necessidades econômicas, ecológicas, culturais, sociais e o incentivo prioritário às pequenas e médias propriedades rurais. Em segunda discussão, será votado o projeto do vereador Humberto Henrique, alterando para Parque Ecológico Municipal José Bula o nome do Parque Ecológico Municipal Guaiapó, que fica no conjunto residencial Governador Parigô de Souza. Em primeira discussão, será votado o projeto do vereador Jones Dark, que obriga as academias de ginástica, musculação e artes marciais a manterem equipamentos de ressuscitação cardiorrespiratória e profissionais treinados em suporte básico de vida em suas dependências. Chega ao fim o informativo TV Câmara Maringá. Voltaremos ao ar na próxima terça-feira, a partir das 19 horas. Fique agora com a sessão ordinária e boa tarde a todos. Da TV Câmara, através da internet, imprensa que se faz presente, nossos assessores. Peço aos presentes se coloquem em pé, sob a proteção de Deus. Iniciamos nosso trabalho e para fazer o texto da leitura bíblica desta tarde, convido a nobre vereadora, a vereadora Márcia Socrepa. Salmo 23. O bom pastor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes. Reconforta a minha alma. Guia-me pelos caminhos retos, por amor do seu nome. Mesmo que eu atravesse os vales sombrios, nenhum mal temerei, porque estás comigo. O vosso bastão e o vosso cajado dão-me conforto. Preparai-me um banquete, frente aos meus adversários. Unges com óleo a minha cabeça e a minha taça transborda. A graça e a bondade hão de acompanhar-me por todos os dias da minha vida. A minha morada será a casa do Senhor ao longo dos dias. Palavra do Senhor. Peço aos presentes que retomem seus assentos. Abrindo o pequeno expediente, solicito ao nobre primeiro secretário interino nesse momento, nosso segundo secretário, vereador Luiz Pereira, que faça a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 20 de novembro de 2014. Ata da sessão da Câmara Municipal de Maringá. Aos 20 dias do mês de novembro de 2014, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná,
com a presença de 15 vereadores. Às 16 horas, o senhor presidente declarou aberta a sessão, iniciando todos em pé com a invocação. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A convite do senhor presidente, o vereador Jones Dark procedeu à leitura de texto bíblico. Regimentalmente, o primeiro secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária, realizada no dia 2 de setembro de 2014, a qual, submetida à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. No prosseguimento do pequeno expediente, o primeiro secretário também efetuou a leitura das súmulas das matérias contidas no expediente recebido, assinados sob o carimbo lido em plenário, cujo despacho final ficou para posterior deliberação do senhor presidente. Passo seguinte, o senhor presidente abriu inscrição para os pronunciamentos dos senhores vereadores no pequeno expediente. Fizeram uso da palavra os vereadores Humberto Henrique e Dr. Manuel. Não havendo mais oradores inscritos, passou-se ao período da ordem do dia, quando pela ordem o vereador Mário Verri solicitou a preferência de votação sobre os demais itens da pauta do item 11, projeto de lei 13.338 de 2014, de autoria do vereador Mário Verri, otorgando à senhora Terezinha Aparecida Guilhermina o título de cidadã honorária de Maringá. Colocado em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Na sequência, foi colocado em discussão e votação o projeto de lei 13.338 de 2014, sendo aprovado por unanimidade em segunda discussão. Passo seguinte, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fosse a leitura do item primeiro, veto 956 de 2014, parcial ao projeto de lei 9.863 de 2014, de autoria de vereadores, que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo das sessões de licitações públicas realizadas nos poderes executivo e legislativo do município de Maringá. Colocado em discussão e votação, o veto foi aceito por 9 votos contra 2. Em discussão única, item segundo, veto 957 de 2014, total ao projeto de lei 9.874 de 2014, de autoria do vereador Tenente Edson Luiz, que altera a redação da lei 6936 de 2005, que institui o Programa de Desenvolvimento Econômico de Maringá, Prodem Empresa. Colocado em discussão e votação, o veto foi rejeitado por 12 votos contra 1 em discussão única. Esgotada a pauta da ordem do dia, após agradecer a presença de todos, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, determinando fosse lavrada esta ata que, depois de lida e aprovada na forma regimental, será assinada pelos senhores presidente e primeiro secretário. Está em discussão a ata da reunião da sessão realizada no dia 20 de novembro de 2014. Está em discussão a mesma. Não há orador. Não havendo orador, está em votação a ata da reunião realizada no dia 20 de novembro de 2014. Está em votação. Onze votos favoráveis. Declaro aprovado a ata da sessão ordinária realizada no dia 20 de novembro de 2014, aprovada com 11 votos favoráveis. Dando continuidade ao pequeno expediente, solicito ao nosso segundo secretário dessa casa, que nesse momento exerce a função de primeiro secretário, vereador Luiz Pereira, que efetue a leitura do sumário do expediente recebido nesta Casa de Lei. Sumário das indicações. Indicação 107 de 2015, autor vereador Ulisses Maia. Sugere ao prefeito municipal que determine providências perante a empresa Transporte Coletivo Cidade Canção Limitada, a fim de divulgar a relação dos pontos de venda e recarga dos cartões pessoais de créditos, bem como das passagens avulsas do Sistema de Transporte Coletivo Municipal no Terminal de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros. Indicação
188/2015, autor vereador Luizinho Gari, sugere a instalação de um semáforo no viaduto da Avenida Franklin Delano Roosevelt, no trecho em que a referida via pública passa sobre a Avenida Major Abelardo José da Cruz, contorno norte, no conjunto habitacional Requião. Indicação 239/2015, autor vereador da Silva, sugere a execução do serviço de limpeza e roçada no passeio público da Avenida Guaiapó, no trecho compreendido entre as avenidas Franklin Delano Roosevelt e Dona Sofia Rasgula F, no Jardim Alvorada. Indicações 44, 66, 112, 121, 122, 143, 144, 147, 156, 166, 168, 179, 180 e 181/2015, autor vereador Ulisses Maia. Indicações 190, 195, 202, 206, 208, 220, 243, 245, 257, 258, 260, 261, 262, 265 e 285/2015, autor vereador Luizinho Gari. Indicações 238, 240, 269, 275 e 276/2015, autor vereador da Silva. Sumário dos requerimentos. Requerimento 229/2015, autor vereador Luizinho Gari, requer ao prefeito municipal que informe esta Casa de Lei se há previsão para execução de obras de cascalhamento e demais melhorias que se fizerem necessárias em todas as estradas rurais existentes no município e, em caso positivo, decline a data prevista para esta finalidade. Requerimento 1216/2015, autor vereador Ulisses Maia, requer ao prefeito municipal que informe essa Casa de Leis se há previsão para a pavimentação asfáltica de todas as vias públicas do Jardim Bela Vista, nas quais se fizer necessário o referido benefício, e, em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Requerimento 2385, autor vereador Carlos Saboia, requer ao prefeito municipal que informe essa Casa de Leis quais são os requisitos necessários para o cadastramento de vendedores ambulantes junto à administração municipal, inclusive para a obtenção de licença autorizando a venda de produtos nas vias públicas do município, bem como qual é o prazo de duração da referida licença e quantos vendedores ambulantes estão cadastrados atualmente na administração municipal com a licença regular. Requerimentos 182 e 258, autor vereador Luizinho Gari. Sumário dos expedientes recebidos diversos. Ofício 009/2015 da Presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, Helena Maria Ramos dos Santos. Sumário dos projetos de lei. Projeto de lei protocolado sob número 870/2015, autor vereador Luizinho Gari, institui o Dia da Gratidão aos nortistas e nordestinos. Projeto de lei protocolado sob o número 872/2015, autor vereador Luiz Pereira, altera a redação da lei 9.613/2013, que institui o Dia Municipal do Sindicalista. Protocolo de lei protocolado sob o número 873/2015, autor vereador Luiz Pereira, altera a redação da lei 9.634/2013, que institui a Semana Municipal da Família e dá outras providências. Projeto de protocolo sob o número 874/2015, autores vereador Ulisses Maia e vereador Flávio Vicente, institui a Semana Municipal da Consciência do Autismo no município de Maringá. Seria isso, presidente. Acabou tudo. Esgotada a leitura do expediente recebido, estão abertas as inscrições para o uso da fala dos senhores vereadores. Oradores inscritos: vereador Humberto Henrique, vereador Odair Fogueteiro, vereador Ulisses Maia, vereador Dr. Manuel. Com a palavra o nobre vereador Humberto Henrique. Declina. Com a palavra o nobre vereador Odair Fogueteiro. Excelência, vereador Odair Fogueteiro, com a palavra, declina. Com a palavra o nobre vereador Ulisses Maia.
Muito boa tarde, senhoras e senhores, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Márcia, público que nos honra com a presença nesta sessão. De forma muito especial, quero registrar a presença do professor Basílio Bacarim, um ícone da moralidade e da ética na nossa cidade. Tive a honra de ter sido vereador com ele, 96 a 2000, ocasião em que eu fui presidente da Câmara, e o professor Bacarim foi nosso vice-presidente e deixou aí vários projetos, que, inclusive alguns dos quais hoje faz falta, né, professor Bacarim? A escolinha que tinha dos meninos, como é que era o nome lá da escola de jardinagem, onde os meninos e as meninas passavam horas cuidando ali dos canteiros da cidade, e era um projeto que ajudava a cidade, preservava o meio ambiente, ajudava na profissionalização também das nossas meninos e meninas, mas infelizmente é um projeto que hoje não existe mais, né? Inclusive as próprias mudas eram feitas lá na entidade, né, com pessoas que estavam lá se recuperando da dependência química, onde por isso que até surgiu o nome da entidade que tem lá hoje, que é o Plantando Vidas, né, que continua até hoje e tem a ver com essa iniciativa do professor Bacarim, que teve muito apoio também na época do Padre Geraldo, né? E, enfim, foi um projeto fantástico, além de tantos outros. Mas, senhor presidente, eu quero apenas registrar que ontem nós tivemos uma reunião aqui no plenarinho da Câmara. O presidente Chico Kayana, a nosso convite, esteve presente. O vereador Belino Bravinho, o vereador Luiz Pereira passou também. E é uma situação extremamente triste, a situação das agentes comunitárias de saúde do programa Saúde da Família. Todo mundo sabe o tanto que essas mulheres, que 99% é mulher, tem homens também, mas elas são aquelas que visitam as pessoas diariamente, 10, 15 visitas por dia para levantar a situação das famílias, fazer o cadastramento, dar remédio, visitar idosos, visitar gestantes. É um trabalho incansável debaixo do sol, e numa cidade como Maringá, né, com o nosso orçamento de 1 bilhão e 200 milhões, onde 1/3 está na saúde, temos mais de 300 milhões de reais sendo gastos na saúde, essas mulheres ganham R$ 942, né? Fora isso, a condição de trabalho é absolutamente precária. Nem o protetor solar que a prefeitura fornece, elas usam porque é uma água pura, Luizinho. Tem que comprar protetor para usar. Algumas estão comprando uma manga, como tem de ciclistas, e para se proteger do sol. Então elas vieram aqui num grito de socorro para a Câmara, né? Então estou trazendo essa preocupação. Anotamos uma série de reclamações e o presidente Chico Kayana nos acompanhou na reunião e prontamente se dispôs a fazer uma tratativa no seguinte, de sentar as ACS com a Secretaria de Saúde e com o próprio prefeito, que eu acho que já é caso, né, presidente, de ir direto no prefeito para que ele possa tomar conhecimento dessa deficiência que está nas nossas servidoras do Saúde da Família. E depois que eu saí daqui, estive também em Iguatemi. Poderia ter levado o presidente lá também, o Bravinho, quem mais quisesse ir, porque a situação não está boa em Iguatemi não, presidente. O distrito lá se reuniu ontem, comerciantes, moradores, igrejas, eles estão reclamando do total e absoluto abandono total, porque é um distrito que não tem representante. O Bravinho é de Floriano, né? De Floriano, Bravinho, sendo vereador há 6 mandatos, até eu falei isso lá ontem, ele trata Floriano com, né, todo o carinho possível. Floriano hoje, em termos de infraestrutura, dá de 10-0 no distrito de Iguatemi. E Iguatemi acho que é 10 vezes maior que Floriano, né? E a população está muito revoltada, é a questão do cruzamento ali naquele trevo, não tem trincheira, é a cidade que não tem asfalto, aliás, não tem esgoto. Nós comemoramos que Maringá tem 98% de esgoto. Agora, os cidadãos de Iguatemi, que são maringaenses, têm 100% de zero de esgoto, né? Então, é uma incoerência, né, numa mesma cidade. É uma cidade tratada de uma forma e os nossos irmãos lá de Iguatemi completamente abandonados. Então, presidente, eu também assumi o compromisso de colocar no papel todas as reivindicações.
Eles vão solicitar que a Câmara interceda uma audiência direto com o prefeito, com a comissão de moradores, de empresários, comerciantes, professores da igreja, para dizer para a prefeitura e para nós todos que eles estão pedindo socorro também. E é hora de a prefeitura, então, dar a sua resposta àquele anseio da população. Eu quero registrar também, convidei hoje para vir aqui, o Jorge, né, que está ali, é um jovem interessado pela política, é diretor da BRH e está até muito interessado em disputar as eleições, né? O ano que vem aí, 2016 eleições, então eu pedi para ele vir aqui para conversar um pouquinho e conhecer um pouco da nossa sessão. Muito obrigado. Com a palavra o nobre vereador, doutor Manuel. Declino, senhor presidente. Não havendo mais orador no pequeno expediente, passamos para o período da ordem do dia. Deputado interino neste momento, o vereador Luiz Pereira, que efetue a leitura do item primeiro, projeto... Pela ordem, senhor presidente. Tem pela ordem, vereador Odair Fogueteiro? Desculpa, vereador Flávio Vicente. Senhor presidente, obrigado. Desculpe o nosso arroba, se a gente estava no meio de uma outra entrevista aqui fora. Mas assim, em virtude da conversa com os outros vereadores, a gente tem uma série de discussões sobre esse projeto. A gente, de certa forma, tratamos boa parte delas na última sessão, sobre a questão do som, entendendo que essa lei, ela protege, né, a questão da população, dá um limite técnico, né? Só para esclarecer, a gente pesquisou muito disso, o projeto não veio sem uma pesquisa prévia, mas, por exemplo, esse limite de som é semelhante a um som emitido no recreio de uma escola, para vocês terem uma ideia. Então, assim, dando que hoje não tem nenhuma. Mas o que nós vamos pedir? Nós vamos pedir aos nossos colegas vereadores que retirem, por 5 sessões a gente discute, mas se for da vontade desse plenário, que ela não siga em frente, nós acatamos isso. Mas eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco mais. A pressa também tem a ver que essas comemorações todas estão chegando aí a ser importante nesse começo de ano já fechar essa regra, porque hoje é importante dizer, nós não temos uma regra estabelecida. Mas acho que em virtude de algumas dúvidas colocadas por alguns vereadores, eu concordo com elas e pediria a retirada por 5 sessões, para que na volta a gente rediscutisse e aí tomasse a decisão mais adequada. Nós estamos ainda na segunda votação, isso poderia ser feito, então eu peço a gentileza e a votação a favor da retirada por 5 sessões. Gostaria de colocar para o plenário requerimento verbal do nobre vereador Flávio Vicente, que pede a retirada ou adiamento de votação do item primeiro por 5 sessões. Projeto de lei complementar 1520 de 2015 está em votação, pedido verbal do vereador Flávio Vicente. Doze votos favoráveis. Está adiado a votação do item primeiro por 5 sessões, aprovado com 12 votos favoráveis. Solicita o... Tem pela ordem o vereador Bravin. Senhor presidente, eu vi o vereador Ulisses falando do distrito de Guatimi. Eu lembrei aqui que eu não posso vou contar piada, os caras começam a escrever, vereador. É o seguinte... Você viu a história do político que não tinha o rio, ele falou que ia levar um rio e fazer a ponte? O distrito de Floriano aconteceu isso aí. A BR passou, a avenida passou longe de Floriano. Agora nós vamos levar uma avenida, essa rodovia de Paissandu, vai sair na outra, vai passar por Floriano. Então, você vê aqui como é que vai beneficiar os lotes beneficiar o distrito e beneficiar o povo de Floriano, que não tinha uma avenida da BR, vai ter a BR agora, vereador Dr. Saboia. Mas quero dizer que nós ganhamos outro dia agora, há poucos dias, uma coisa que o distrito, os postos de saúde de Maringá não tem o que o distrito tem. Até eu preciso conferir se em Guatimi tem. Floriano ganhou agora esses dias atrás uma van com 16 lugares, com ar-condicionado,
para trazer as pessoas que vai no posto, que tem que fazer consulta aqui em Maringá, vem aqui e volta. Então, o distrito hoje é como se fosse uma cidade, né? A prefeitura está dando toda a estrutura para isso. E no dia 27 agora, né, presidente, vai ser sorteado 232 casas em Floriano. Para essas casas vai ser sorteado para aquelas 50 que foi a última agora, foi só para o povo que mora em Floriano, agora essa 230 vai ser geral, para a comunidade. Eu tenho quase certeza que vai ser quase 100% daqui de Maringá. Então, todos os vereadores estão convidados, vai ser lá na prefeitura o sorteio, né? E vai iniciar agora mais 400 num lote que a prefeitura comprou e mais 600 na hora para passar essa avenida agora, vereador Roberto Rico. Bem lembrado pelo vereador e prefeito, né, do distrito de Floriano. Isso é importante, 6 mandatos como vereador naquela região, tem as benfeitorias de ter um vereador na região. Parabéns para o senhor. E realmente o vereador lembrou muito bem em relação ao próximo dia 27, às 13h30 no Hélio Moreira. Eu acredito que todos os gabinetes já receberam um convite enviado pelo secretário da Habitação, para que seja realmente uma coisa bem transparente, que eu tenho certeza que tem que ser assim, e até porque houve uma orientação até do próprio Ministério Público que fosse assim o procedimento. Anteriormente tinha outros critérios para que encaminhasse as pessoas para o direito dessas casas. E eu acho que justiça tem que ser feita. Muitas pessoas, daquela forma como era praticado, de repente não contemplava aqueles que mais necessitavam, mas tinha necessidade naquele momento. Agora, como é um sorteio entre as pessoas que realmente estão inscritos e que passaram por todos os critérios, inclusive pela avaliação da Caixa, então no próximo dia 27, às 13h30 no Hélio Moreira, esta casa foi convidada e automaticamente, eu acredito, todos os vereadores, todos os gabinetes receberam o convite. Eu gostaria de participar, inclusive, desse evento, porque é um evento emocionante, porque famílias que não têm onde morar ou pagam um aluguel absurdo, vai ter a oportunidade de ter uma moradia que eu acho que toda família é digna disso, é um direito que está na Constituição. Então todos nós estamos convidados a participar, né, no Hélio Moreira, desse momento importante para muitas famílias, muitas. Infelizmente nem todas serão contempladas, porque hoje tem mais de 1.000 famílias que precisam de uma moradia digna. 1.200. E nesse momento 232 famílias vão ser contempladas com esse projeto. Portanto, é um momento importante para nós também dessa Casa de Lei participar desse momento da felicidade de 232 famílias e, infelizmente, né, algumas vão ter que esperar mais um próximo projeto. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Humberto Henrique. Senhor presidente, 2 assuntos. Um é esse da retirada do projeto do item 1. Eu até havia me posicionado contra na sessão passada, exatamente porque sou daquela região e sei dos problemas que acontecem e geralmente acontece, mas as coisas vão acontecer, as pessoas falam com a gente e como o tempo é curto, são 10 dias, aí acaba ainda. Mas a partir do momento que a gente acaba legalizando isso, me preocupa a situação. Acho que foi bom o vereador tirar por 5 sessões para a gente, inclusive, dar tempo de conversar com a comunidade, né, discutir melhor essa situação. Com relação a essas casas, que o vereador Bravin está dizendo, também pretendo participar desse sorteio, que acho que é um momento importante, né, para essas famílias. Na verdade, nós temos aí no cadastro, nós temos acho que 15.000 famílias cadastradas, né? Então, e dizer para o vereador Bravin que logo a região dele lá vai eleger, só ela consegue eleger um vereador. Então ele não vai precisar nem fazer mais campanha fora de Floriano, só em Floriano já vai dar voto suficiente para eleger o vereador Bravin. Vereador Bravin, não, eu só queria, na hora que eu estava falando, eu esqueci 2 coisas. Floriano ele não cresceu muito porque a água é difícil em Floriano. A água é complicada, a água no distrito. Mas agora nós acertamos com a Sanepar, inclusive no ano passado fomos em Curitiba, falamos com o chefe da Sanepar que estava lá, e agora entrou um menino que Munir. E o seguinte, a nossa água agora vai estar
à vontade. Porque daqui do aeroporto vai abrir uma avenida que vai sair lá dentro de Floriano, uma avenida do aeroporto direto. E vai ser, esse loteamento aqui já vai ser beneficiário para alguma coisa. Então já vai a água. Então nós vamos ter água à vontade. E uma coisa importante que eu vi, até se os vereadores quiserem visitar lá aquelas casas que está fazendo, elas são tudo diferentes. Hoje o vereador Ulisses, as ruas não é mais estreita. A rua não é avenida, é rua, mas é larga. Então dá uma aparência muito bonita, né? Então aquelas casas que está fazendo a 230, eu vou te falar, hein? Coisa de primeira, coisa de patrão. Parabéns, vereador Bravin, por essa conquista para a sua comunidade. Neste momento, então, solicito ao segundo secretário interino, primeiro secretário, neste momento, que efetue a leitura do item 2º, projeto de lei 12.244/2012. Projeto de lei 12.244/2012, de autoria do vereador Humberto Henrique, alterando para Parque Ecológico Municipal José Bula a denominação do Parque Ecológico Municipal Guaiapó, em segunda discussão. Está em discussão item 2º, projeto de lei 12.244/2012, autoria do vereador Humberto Henrique. Está em discussão. Não há orador. Não havendo orador, está em votação o item 2º. Quatorze votos favoráveis. Item 2º, projeto de lei 12.244/2012, aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes na casa neste momento. Tem pela ordem o vereador Jones Dark. Excelentíssimo senhor presidente Chicaiano, gostaria de pedir a retirada do item 6 por 2 sessões, né? Que a gente está conversando com o pessoal dos sindicatos das academias, né? Então a gente está conversando com eles certinho. Então eu preciso desse tempo, por 2 sessões. Eu conto com votos de todos os vereadores. Coloco para o plenário a votação do requerimento verbal do nobre vereador Jones Dark, pede adiamento de votação e discussão do item 6º por 2 sessões. Está em votação o requerimento verbal do nobre vereador. Treze votos favoráveis, um contrário. Adiada a discussão e a votação do item 6º por 2 sessões. Solicito ao primeiro secretário interino nesse momento, vereador Luiz Pereira, que efetue a leitura do item 3º, projeto de lei 13.002/2014. Projeto de lei 13.002/2014, de autoria do vereador Ulisses Maia, outorgando ao senhor José Sanches Filho o título de cidadão benemérito de Maringá, em segunda discussão, presidente. Está em discussão o item 3º, projeto de lei 13.002/2014. Está em discussão mesmo. Não há orador. Não havendo orador, para falar sobre o item 3º, está em votação mesmo. E lembro aos vereadores que, para aprovação, mínimo 10 votos. Quatorze votos favoráveis. Item 3º, projeto de lei 13.002/2014, aprovado pela unanimidade dos presentes, ou seja, todos os vereadores foram favoráveis ao mesmo. Solicito ao primeiro secretário, nesse momento, interino, vereador Luiz Pereira, que efetue a leitura do item 4. Item 4, projeto de lei 13.292/2014. Projeto de lei 13.292/2014, de autoria do vereador Manuel Sobrinho, denominando Pioneiro Ângelo Bortolotto a Avenida 61.029, situada na Zona 61, em segunda discussão.
Está em discussão, item 4º, projeto de lei 13.292/2014, autoria do vereador 13.292/2014, vereador Dr. Manuel. Está em discussão. Não há orador. Não havendo orador, está em votação, item 4º. Treze votos favoráveis. Item 4º aprovado com 13 votos favoráveis. Solicito ao primeiro vice-presidente desta casa, vereador Luciano Brito, que assuma os trabalhos da presidência nesse momento, que o item 5º é de nossa autoria. Item 5º. Projeto de lei 13.408/2015, de autoria do vereador Chico Caiana, estabelecendo diretrizes para a instituição da política de incentivo à cultura do bambu, como parte da política municipal de desenvolvimento agrícola e dando outras providências em segunda discussão. O projeto de lei está em discussão. Orador inscrito, vereador Chico Caiana. Com a palavra, o vereador autor da matéria, vereador Chico Caiana. Declino, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, o projeto de lei está em votação. Quatorze votos favoráveis. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei número 13.408, de autoria do nobre vereador Chico Caiana. Item 7. Projeto de lei 13.316/2014, de autoria do vereador Ulisses Maia, alterando a redação da lei 9.849/2014, que disciplina a prevenção de acidentes em piscinas e dá outras providências em primeira discussão. O projeto de lei está em discussão. Orador inscrito, vereador Ulisses Maia. Com a palavra, o vereador autor da matéria, vereador Ulisses Maia. Muito obrigado, senhor presidente e demais vereadores. Apenas para, rapidamente, peço permissão para falar daqui mesmo, para explicar a quem está acompanhando os nossos trabalhos, que estamos fazendo uma pequena alteração numa lei municipal que já é vigente em Maringá, né, de nossa autoria. A Lei 9849 é aquela lei que nós estabelecemos uma série de regras que os clubes têm que seguir em relação às piscinas. Né? Começou desde aquele episódio onde tinha problema até com óbito já de meninas com o cabelo preso no fundo, na bomba de sucção. Então a lei faz uma série de alterações, estabelece uma série de exigências, sinalização das piscinas, salva-vidas. Você pega um clube, né? O clube tem lá, sei lá, 50 funcionários, 100 funcionários, mas não tem um salva-vidas, né? Principalmente no período de verão, evidentemente. Só que daí, pela redação da lei, acabou incluindo também as piscinas de hotéis, edifícios e condomínios residenciais. Ora, a piscina de um edifício é responsabilidade do edifício, né? Então nós aqui, enquanto legisladores, temos que nos preocupar com as piscinas coletivas e exigir grade, pintura de faixa, salva-vida em piscina de edifício. Lógico que não era o ideal, não era o objetivo da nossa lei. Então nós concluímos aqui que essas exigências todas permanecem, né? No entanto, exclui daqui hotéis, edifícios e os condomínios residenciais, porque nem tem lógica um condomínio residencial contratar um salva-vida para colocar lá próximo da piscina. Agora, todas as outras regras da lei, elas são mantidas. E aproveito, senhor presidente, para pedir que, se Vossa Excelência pudesse oficiar ao Executivo, porque é uma lei municipal, é uma lei importante, é uma lei que está em vigência,
nós estamos saindo do verão e até hoje não teve uma fiscalização. Então, nós fazermos boas leis e o Executivo não colocar em prática, né, acaba perdendo o valor. E existe aqui as penalidades para os descumprimentos que o município tem condição de aplicar. Então, eu gostaria de aproveitar o momento em que peço o voto favorável, requerer aqui verbalmente que a presidência encaminhe ofício ao prefeito, solicitando que ele dê cumprimento a essa lei, antes que nós vamos chegar no inverno, aí não precisa, porque ninguém usa piscina no inverno, a não ser que for coberta e aquecida. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a parte, presidente. Nós iremos proceder à votação, excelência, e logo após daria a palavra pela ordem. Não havendo mais oradores inscritos, o projeto de lei está em votação. (14 votos favoráveis). Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei número 13.316, de autoria do nobre vereador Ulisses Maia. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Odair Fogueteiro. Senhor presidente, estive hoje na prefeitura junto com a minha assessora para tentar encontrar, junto com o Manuel, lá do, se não me engano, do ISS, a lista para a denominação de vias públicas do nosso município. E eu fui informado que eles não têm essa lista lá. Eles não têm essa lista porque foi encaminhado na época, o presidente vereador Ulisses Maia, e disse que essa lista está na gaveta do vereador Ulisses Maia. E eu não tenho muito tempo nessa casa, eu preciso dessa lista. Então, senhor presidente, eu acho que eu vou... Estou pedindo para que os vereadores, o senhor presidente Chico Caiana, providencie para esta Casa de Leis, para que a gente tenha acesso, porque senão eu vou sair daqui e não vou ter acesso à lista, né? E incrível a prefeitura falar que não tem acesso, porque a prefeitura não tem o cronograma das denominações, as últimas que foram feitas, por isso ela não pode passar, porque está confrontando com já ruas e avenidas que já foram denominadas. Então eu não tenho como legislar sobre esse assunto. E para me legislar sobre esse assunto eu preciso realmente dessa lista. Então eu até vou pedir até um apelo para o vereador Ulisses Maia, se realmente estiver com ele, que ele passe para essa Casa de Leis. Acredito que não, né? Acredito que essa lista não esteja na sua mão, senão já teria sido devolvido. Mas, segundo a prefeitura, o funcionário público Manuel disse que está na presidência. E a presidência, então, por gentileza, eu tenho urgência dessa lista, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu concederei, vereador Ulisses Maia. Antes, porém, a palavra ao vereador Belim Braim. Não, eu quero só comunicar aos vereadores que depois de muitos anos, né, vereador Roberto Rick, vai ter uma disputa de associação de bairro. Lá no Riquião, domingo, vai ter a disputa da presidência, na onde que está eu, vereador Luiz Pereira, o vereador Humberto Henrique, apoiando o Sidão. E com certeza o presidente está apoiando o vereador Mário também. Então é o seguinte, domingo vamos todo mundo de manhã lá no Riquiel, vai ser das 9 às 2 horas. E isso é uma coisa importante, que está voltando de novo até a disputa da associação de bairro. Isso para a comunidade é bom e para os vereadores é melhor ainda, porque vai estar presente com a comunidade, né? Então, estamos convidando aí todos os colegas vereadores, não importa quem esteja apoiando ou não esteja apoiando, mas vai estar a comunidade, vai dar eleição lá no Riquião domingo, né? Então é legal, é bom. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Ulisses Maia. Senhor presidente, só respondendo ao nobre vereador Odair Fogueteiro, a única lista que eu não gostaria de ter em minhas mãos é uma lista com nomes de rua. Com certeza, fosse a lista das vagas de creches, para nós fiscalizarmos, eu gostaria de ter na minha mão, fosse uma lista das casas, da lista da habitação, que tem 19 mil pessoas esperando uma casa em Maringá,
para a gente poder verificar e fiscalizar, que o Dr. Manel tanto tentou dar publicidade a essa lista, ela gostaria de ter na minha mão para que possa fiscalizar. O que aconteceu até na reunião de segunda-feira passada, o presidente Chico Kayhan já explicou, o ano passado, nos 2 anos em que nós fomos presidente, nós fizemos uma outra sistemática em relação a nome de rua. Então, nós pegamos as ruas que tinham disponíveis, que é essa tal da relação, e o nosso diretor legislativo, Aldir, com o primeiro secretário, vereador Tenente Edson, ficaram responsáveis de dividir a quantidade de ruas vagas, sem nome, para os vereadores nominarem. Mas o vereador Tenente Edson, talvez até por motivo de doença, que ele até está de licença, ele não conseguiu concluir esse trabalho, a lista está com ele. Mas, independente de estar com ele ou não estar com ele, foi uma sistemática que nós usamos. Na presidência do vereador Chico Kayhan, ele está usando outra sistemática, porque nós votávamos em bloco. Porque eu acho muito ruim, eu acho particularmente, que as pessoas pegam a nossa pauta e toda sessão tem 1, 2 nomes de rua e a população fala, olha, a Câmara só faz nome de rua. Então, na nossa presidência, nós tínhamos feito em bloco. Era uma vez a cada 6 meses ou uma vez no ano que nós fazíamos a seleção e aprovávamos em bloco de uma vez só. Mas isso foi no passado. Então, agora o presidente tem essa nova sistemática e o presidente, evidentemente, que vai conduzir como vai fazer essa questão. Só para nomes de rua. Agora, o executivo ele precisa de atender melhor a Câmara, sabe? Volta ao assunto. Não é criticar excessivamente o executivo, não. Essa é falta de dar valor para o vereador. Vocês acham que a prefeitura não tem o controle? Não é nem numa ficha, não. É no geoprocessamento lá, é no computador. Ela com 2 clicadas, e um ok, ela imprimia e dava na mão do vereador. Agora isso é dificultar informações. Tem requerimento nosso, como nós aprovamos aqui, o vereador Chico estava na reunião ontem, das ACS, perguntando por que não repassa o PMEAQ, por que não pagou o 14º, e por que não aplica a lei federal que estabelece o piso mínimo de R$ 1.100. O regimento interno estabelece 15 dias para responder, faz 1 ano. Então isso é falta de respeito do Poder Executivo com a Câmara e não querer atender o que os vereadores solicitam, e pior ainda, aquilo que é aprovado. A palavra pela ordem, nobre vereador presidente dessa casa, vereador Chico Kayhan. Gostaria de esclarecer, de uma vez por todas, essa questão da lista das ruas da cidade. De fato, chegou um momento que nós nem sabíamos onde se encontrava essa lista. Por quê? Essa lista toda a vida, quando precisamos de homenagear um dos nossos pioneiros, nós viríamos até a prefeitura e solicitávamos uma rua dessa. Aí foi sugerido que viesse para esta casa de lei. E aí foi dito, está com fulano, está com Beltrano, mas essa lista se encontra com o nosso diretor legislativo, o vereador Aldir, e nós estaremos devolvendo para a prefeitura, e ao nós necessitarmos de uma rua, nós solicitamos à prefeitura para que nós possamos ter um controle melhor em relação a isso, até porque estava tendo algum tipo assim, aí eu quero reservar 2 ruas, mas eu nem tenho ainda o meu pioneiro, e eu quero reservar a rua tal e rua tal. Não pode funcionar dessa maneira. Então, a partir de agora, nós vamos devolver para a prefeitura para que tenha um controle melhor em relação a isso. Foi dito em relação ao nosso eterna e grande região lá do Conjunto Requião, Guaiapó, mais especificamente do Requião, nós teremos mais uma vez uma eleição para presidente de bairro no próximo domingo, onde na próxima eleição lá em Floriano, por exemplo, eu quero ver se eu monto uma chapa lá também, porque o vereador Bravinho não perde tempo, Tá certo, eu estou fazendo só uma brincadeira, mas eu acho que vereador é da cidade inteira e todos os vereadores estão convidados, inclusive, a participar desse momento cívico no Requião. Quem conhece sabe como funcionam as eleições no Requião. Ela realmente é bastante badalada, bem calorosa. Então está convidado, o vereador Bravinho faz parte de uma chapa, o vereador Humberto também está apoiando a chapa do Sidão. Parabéns, um grande candidato. Ele foi
A única vez que ele teve eleito como presidente lá, ele teve o apoio do Chico Caiano, lá no começo, há 15 anos atrás, mas é um grande companheiro, um amigo do peito, e é justo e de direito que quem sente a necessidade e a vontade de participar, a política é bom por causa disso. Então, vai ser muito importante a participação dos vereadores nesse momento lá também, porque muitas coisas que aconteceram na região do Requião, do Guaiapó, também teve a participação de todos os vereadores dessa casa. Não é porque eu moro lá que as conquistas foram lá por méritos meus. Eu contribuí para isso, mas quantas coisas o Bravinho não ajudou a levar para lá? Humberto Henrique e os demais vereadores dessa casa. Então, a ida dos vereadores lá será muito bem recebida, porque é representante daquela região também. Todos os vereadores dessa casa receberam voto no Conjunto Requião, nas urnas do Conjunto Requião. Portanto, está convidado os 15 vereadores. Eu moro lá na região, mas todos os senhores serão muito bem-vindos lá nesse momento, porque é um momento onde realmente a população vai ver os vereadores em quem ele votou. Portanto, vai ter uma eleição no próximo domingo. Não sabemos quem vai ganhar, mas já percebi que a disputa vai ser grande, vai ser árdua, porque vários vereadores, né, estão participando. Isso é importante. É importante para dar. Meu candidato é um menino que nasceu lá na vila, que estudou nas escolas lá do nosso bairro, e é um exemplo de pessoa lá para a comunidade, mas quem vai votar é a população, e o outro candidato também é muito bom. Aquele que a comunidade escolher terá o meu apoio, e eu estarei trabalhando para a comunidade, como eu tenho certeza que todos os vereadores também, quando qualquer ato em relação ao Conjunto Requião, eu tenho certeza absoluta que todos os vereadores se dispõem a ajudar, e isso é importante. Quem vai ganhar é a população que vai escolher. E aquele que ganhar vai ter o apoio desse vereador, e eu tenho certeza que vai ter o apoio de todos os vereadores da casa, porque nós somos vereadores da cidade de Maringá. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra pela ordem do nobre vereador Humberto Henrique. Senhor presidente, na verdade, o pessoal nos procurou lá da comunidade, tem algumas pessoas que nos apoiaram também para vereador, e é natural a gente sempre participou lá, teve vezes que eu já apoiei alguns candidatos que ganharam, outras vezes apoiamos que perdeu, né, vereador Chico? Então, fica essa disputa. Já teve candidatos meu que ganhou, teve de Vossa Excelência que ganhou também, e sempre faz parte do processo. Só que, vereador Bravinho, atento, só que agora esse negócio assustou o vereador Chico, e ele vai fazer o que ele melhor faz lá. É boca de urna, nós estamos mortos lá agora domingo. Viu? Item 8º. Requerimento 22/2015, de autoria do vereador Ulisses Maia, solicitando ao prefeito municipal que informe essa Casa de Leis para fins de esclarecimento público se há previsão para a realização do serviço de roçada na área de fundo de vale existente na Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, tendo em vista que o mato encontra-se alto naquele local, o que prejudica a segurança dos moradores da região, já que o fundo de vale em questão pode servir de esconderijo para criminosos, além de contribuir com a proliferação de animais peçonhentos e insetos nocivos à saúde pública. Em caso positivo, declina a data prevista para essa finalidade em discussão única. O requerimento está em discussão. Não há orador. Não havendo oradores para discussão da matéria, o requerimento está em votação. Pela ordem. Pois. 14 votos favoráveis. Declaro aprovado o requerimento número 22, de autoria do nobre vereador Ulisses Maia. Item 9º. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Ulisses Maia. Senhor presidente, presidente da sessão e presidente Chico Caiana, eu gostaria de propor à Câmara, será que não era a hora, presidente, de nós pensarmos a estruturação das associações de bairro de Maringá? Porque não existe eleição, o vereador Bravinho, estou comentando aqui, vereador Humberto, se não era a hora de nós formarmos uma comissão de vereadores para verificar a estruturação das associações de bairros de Maringá. A prefeitura diz que não é ela que cuida.
Dizem que é o Cuenca. Cuenca é uma pessoa boa e tal, mas o Cuenca é presidente de uma entidade que também não tem eleição. Olha, eu não lembro quando teve eleição de presidente de bairro. Agora do Requião, que teve disputa, e é da Alvorada porque teve disputa. E só aconteceu do Requião porque o Chico mora lá, o Bravinho foi lá, intercedeu lá. E só aconteceu lá na Alvorada por causa do Zebrão, do Odair, do Écio. Então eu acho o seguinte, está desacreditado em grande parte da comunidade a estrutura, a Associação de Moradores. Ela tem um trabalho extraordinário. A Câmara sabe, Luizinho, o ano passado a reunião pública do orçamento que nós fizemos, onde que nós fizemos a reunião do Batel? Onde, Bravinho? Na casa do Luizinho. Por quê? Porque o presidente do bairro não cedeu a chave para a Câmara Municipal. Ora, onde nós estamos? A associação de bairro é para representar os moradores, não é para fazer campanha e para ser contratado de 2 em 2 anos, como é o que a gente está vendo por aí. Então eu quero propor, presidente, verbal, oralmente, e vou formalizar que a Câmara constitua uma comissão para nós analisarmos como está a estrutura documental, onde tem eleição, onde não tem eleição, por que não tem eleição, e que tem que acabar com essa eleição só no livro ata e nós trazermos de volta o movimento social de bairro que foi instalado na nossa cidade pelo falecido, saudoso prefeito Saíde Ferreira. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Mário Verri. Oi. Obrigado, senhor presidente. Vereador Ulisses, concordo plenamente. Eu acho que nós temos que legalizar. Nós temos que legalizar tanto a associação, se existir, já existiu 2 associações também, mas principalmente, vereador Chico, presidente, onde a gente possa dar condição de quem quiser participar. Existem alguns bairros que tem um cara sentado em cima e ele toca aquilo o resto da vida. Então, eu acho que, e gostaria de participar, se a gente pudesse, através de um requerimento, fazer uma comissão de estudo para que a gente possa, através de uma lei, vereador Odair, legalizar as associações de bairros através de status. Como? E fazer isso o quanto antes. Eu acho que é o momento ideal. Claro que quem já está funcionando bem vai continuar. E aqui não estão, a gente possa melhorar. Está de parabéns, vereador Ulisses, pela ideia e vamos trabalhar nesse sentido. Acho que todos têm interesse que melhore essa estrutura. Obrigado. Com a palavra, o vereador Luizinho Gari. Ulisses, então, o ocorrido aquele dia lá ainda continua ocorrendo. O presidente do bairro lá, Chico, infelizmente, está achando que aquela propriedade é dele. Eu vou fazer uma faixa lá, pedir para o Cuenca lá, autorização, e pôr uma faixa lá no nome dele, acho que é o Denir, não sei, presidente do bairro. Cedi um rapaz para fazer um velório que não pagava o plano de saúde, deu trabalho para ele arrumar um salão comunitário. Essa semana, o doutor Ulisses, outros vereadores aí, Chico, presidente da Câmara, eu tive que ceder meu salão de novo para fazer uma festa de aniversário de uma criança de 2 anos, que não está liberando o salão comunitário. Isso é uma injustiça. Eu acho que essas associações de bairro, Ulisses e presidente Chico, está tudo ilegal. Esse negócio de acabar o mandato da pessoa, transfere para o outro sem eleição, eu acho que isso aí tem que acabar mesmo, porque senão o próprio contribuinte do bairro não ter o direito de usar um salão comunitário numa cidade igual Maringá, isso aí já é uma sacanagem. E outra, Chico, eu aproveitar o momento, muitas meninas da nossa região lá jogam futebol de salão, e já faz mais de 2, 3 anos que fecharam o nosso colégio lá, o Odete Alcântara Rosa, não estão dando chave para as meninas poderem jogar futebol de salão. Nós tínhamos que requerer junto ao prefeito, Chico, a liberação de todos esses colégios. Hoje estão todos cobertos, com os banheiros lá exemplar, e o povo, a comunidade não pode usar o ginásio de esporte, o colégio. E a gente queria que, através de você, Chico, a minha irmã tem um time de futebol salão, ela pediu para mim, pedi para vocês aqui da Câmara também, através do prefeito, para liberar a chave dos colégios para elas poderem jogar um futebol de salão no final de semana, indevido que a gente não tem lazer nenhum no bairro. E fica aqui meu indignamento esse presidente de bairro. Muito bem colocado pelo vereador Luizinho Gari. Realmente isso é uma necessidade para as comunidades. Não acontece só na sua região, infelizmente.
várias regiões da cidade têm essa dificuldade. Eu acho que nós vamos estar trabalhando para resolver essa situação, esse impasse em relação à comunidade, que eu acho que tem que ter preferência em relação a isso. Eu solicito ao primeiro secretário interino neste momento, vereador Luiz Pereira, que efetue a leitura do item 9. Requerimento 25/2015, de autoria do vereador Ulisses Maia, solicitando ao prefeito municipal que informe as casas e leis para fins de esclarecimento público se a administração municipal autorizou a colocação de cones na rua Prefeito Sadal Inaoka, de frente do Parque do Japão, no Parque Industrial, no período compreendido entre o dia 11 de dezembro do ano passado e o dia 11 de janeiro do corrente ano, impedido por consequência o estacionamento de veículos na via pública em questão. Em caso positivo, decline quais foram os fundamentos que ensejaram a referida autorização. Em discussão única. Está em discussão o item 9. Não há orador. Não havendo orador, está em votação o item 9, requerimento número 25/2015. Votos favoráveis. Requerimento item 9, aprovado com 11 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário interino neste momento, vereador Luiz Pereira, que efetue a leitura do item 10. Requerimento 45/2015, de autoria do vereador Flávio Vicente, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se existe projeto para dar nova destinação ao terreno onde está funcionando o estacionamento para veículos existente entre a Rua Gilberto Carvalho e a Avenida Tamandaré, onde estava instalado o antigo terminal rodoviário de Maringá. Em caso positivo, decline qual destinação será dada ao referido local. Em caso negativo, decline-se a possibilidade de revitalizar aquela área, inclusive com a melhoria das condições de segurança do logradouro. Em discussão única. Está em discussão item 10. Não há orador. Não havendo orador, está em votação o item 10. Votos favoráveis. Item 10, aprovado com 12 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário interino neste momento, vereador Luiz Pereira, que efetue a leitura do item 7º. Peço desculpa. Item 11. Requerimento 62/2015, de autoria do vereador Berino Bravin, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se há previsão para a revitalização das arquibancadas de todos os campos de futebol existentes no conjunto João de Barro, Porto Seguro, Tarumã e Jardim Rebouças, bem como a construção de arquibancadas nos campos de futebol localizados nos referidos bairros, os quais ainda não dispõem do referido benefício. Em caso positivo, decline a data prevista para essas finalidades. Em discussão única. Está em discussão item 11. Não há orador. Não havendo orador, está em votação o item 11. Votos favoráveis. Item 11 é aprovado com 12 votos para requerimento de urgência 062/2015. Aprovado com 11 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário interino, vereador Luiz Pereira, que efetue a leitura do item 12. Requerimento 79/2015, de autoria do vereador Humberto Henrique, solicitando ao prefeito municipal que envie a esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, cópia do edital do concurso público realizado pela administração municipal no ano de 2007, o qual teve por finalidade contratar, entre outros servidores, guardas municipais. Em discussão única. Está em discussão o item 12. Não há orador.
Não havendo orador, está em votação o item 12, requerimento número 79/2015. Votos favoráveis. Item 12, aprovado com 11 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário interino nesse momento, o vereador Luiz Pereira, que efetue a leitura do item 13. Requerimento 161/2015, de autoria do vereador Jones Dark, solicitando ao prefeito municipal que informa esta Casa de Leis para fins de esclarecimento público se há previsão para execução da operação Tapa Buraco na Rua dos Cocais, no conjunto residencial Planville, em toda a sua extensão, e, em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade em discussão única. Está em discussão item 13. Não há orador. Não havendo orador, está em votação o item 13. Grande expediente, tá? 11 votos favoráveis. Item 13, aprovado com 11 votos favoráveis. Requerimento número 161/2015. Item 14, solicita ao primeiro secretário interino nesse momento, vereador Luiz Pereira, que efetue a leitura do mesmo. Requerimento 236/2015, de autoria da vereadora Márcia Socrepa, solicitando ao prefeito municipal que informa esta Casa de Leis para fins de esclarecimento público se a Lei 8.499/2009, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Hidroginástica, está sendo cumprida. Em caso negativo, decline os motivos e se há previsão para a execução da referida lei em discussão única. Está em discussão item 14. Não há orador. Não havendo orador, está em votação o item 14, requerimento número 236/2015. Está em votação o mesmo. Votos favoráveis. Requerimento aprovado, item 14, requerimento 236/2015, aprovado com 12 votos favoráveis. Encerrada a pauta da ordem do dia, hoje terça-feira temos o grande expediente. O vereador, item 14, foi aprovado, requerimento da senhora vereadora Márcia Socrepa. Terça-feira nós temos o grande expediente, onde os vereadores têm a oportunidade de usar a tribuna até por 10 minutos para falar de assunto do seu interesse. Está abertas as inscrições para o grande expediente. Não há orador. Sim, senhor vereador. Na faixa azul, vereador. Oradores inscritos: vereador Mário Verri, vereador Dr. Saboia, vereador Humberto Henrique, vereador Dr. Manuel. Nós precisamos agradecer porque com a nossa presidência nós mudamos a mesa, uma grande parte dos membros. Gostaria da atenção dos vereadores, porque não foi dito isso antes aqui, né? Nas eleições de dezembro houve uma mudança na mesa, e mesa essa que foi muito criticada por alguns, maldosos e maldosamente, e eu quero cumprimentar nesse momento o nosso vereador da Silva, que é o terceiro secretário, nesse momento exerce a função de segundo secretário, também o segundo vice-presidente, o Jones Dark, está conosco na mesa, e às vezes acontece, mas isso é normal, né? Os primeiros dias, as primeiras participação, né? Então, quero agradecer a presença deles. Com a palavra, o vereador Mário Verri. Vereador Mário Verri, declínio da palavra. Vereador Dr. Saboia. O vereador tem até 10 minutos para falar de seu assunto, de seu interesse. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a todos que se encontram
aqui na Câmara Municipal, os funcionários, os que nos assistem. É um assunto que talvez seja mais de ordem federal do que municipal, mas é extremamente preocupante. Eu ontem, lendo o diário, me deparei com uma notícia apresentada pelo jornalista Murilo Gatti, que me preocupou muito, que é a taxação da obrigação social do INSS de 1% para 2,5% para as empresas em geral, e a empresa que vai mais sofrer com isso é a empresa do vestuário. Já existe um pronunciamento do Sindivest, dizendo que isso vai dar um custo final de 150% no produto deles, que eles não têm de onde conseguir fazer com que isso venha acontecer para a empresa continuar saudável, e com isso a geração de empregos vai ficar a zero e, pelo contrário, vai começar a haver desemprego. Muito preocupante, porque eu me lembro, em 1990, o então candidato Roberto Requião, fazendo campanha eleitoral, ele falava muito sobre a industrialização dos pequenos municípios através da microempresa, das empresas de fundo de quintal, que gerariam bastante emprego nessas cidades, que seria através da confecção. E o Saíde Ferreira, na época, também apoiando o Requião, fazendo esse mesmo discurso e fazendo com que isso fosse impregnando as comunidades. E, dito e feito, aconteceu, o Requião se elegeu, o Saíde se elegeu, e esse trabalho começou, se expandiu, e nós vimos que muitas cidades pequenas, Uniflor, Paissandu, etc., cidades aqui da nossa região, da região noroeste, implantaram essas indústrias de fundo de quintal e todas cresceram. E Maringá hoje se tornou um polo de atração da indústria da confecção no Brasil, não só no Paraná. E, infelizmente, o nosso país sofreu um desfalque gravíssimo. E hoje eu vejo a presidente naquele adágio popular que diz em papos de aranha. Papos de aranha é aquela formiga ou aquela mosca que caiu na teia e que não tem mais saída, vai ser engolida. E então, tendo em vista isso, começou-se a pensar em refazer o cofre, porque se exauriu tudo que vocês já sabem, ainda não apareceu o BNDES, Eletrobras e outras que virão por aí, que infelizmente esses políticos corruptos, gananciosos, imagine um camarada guardar fora do Brasil 100 milhões de dólares, brincadeira, e ter a cara de pau de dizer que vem roubando há mais de 18 anos. E aí é Brasil, né? O judiciário está aí, infelizmente tem toda a luta por ele, trabalha bastante, mas não consegue penalizar. É uma coisa muito difícil querer criticar, e eu não sou advogado, não vou criticar o judiciário, mas me preocupa muito isso que nós estamos vendo. Então eu acho que a Câmara Municipal de Maringá, como a Câmara de uma região metropolitana, que cedia indústrias que fornecem mais de 80 mil empregos, tem que com certeza fazer uma carta de monção em relação às indústrias, da indústria de confecções da região de Maringá, porque não pode acontecer isso. Isso seria decretar a falência da grande maioria das indústrias. Um dos maiores industriais de Maringá, do ramo da confecção, já falou que se isso acontecer, ele vai mudar para o Paraguai. O Paraguai está aqui pertinho, 300 quilômetros, e não só ele, como muitos outros. Foi um artigo muito interessante no diário de ontem, que me chamou a atenção, e aviso e comunico aos senhores que vocês têm toda aí a possibilidade de avaliar e ler com bastante atenção essa notícia. Por isso, senhor presidente, eu gostaria que isso ficasse marcado e que a gente tomasse uma atitude pró os industriais da nossa região. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Humberto Henrique.
senhor presidente, demais vereadores, cumprimentar o público presente, a ex-vereadora Bia, aqui presente, seja bem-vinda, companheira, os demais amigos que estão aí assistindo a sessão. Senhor presidente, vou falar sobre um outro tema, mas só um comentário, vereador Saboia, sobre essa situação, sobre a desoneração da folha. Na verdade, o que aconteceu? O governo federal, por conta até da necessidade de dar incentivo para as empresas, até para gerar empregos, né, e também girar a economia, ele acabou dando vários benefícios tributários. E, na verdade, o que aconteceu quando se implantou a desoneração da folha, que ela já vem lá desde 2010, 2011, em 2012 se ampliou isso. Começou com menos empresas e depois foi ampliando. Eu sou contador, tenho o meu escritório, então eu tenho várias empresas, inclusive, que se beneficiam disso. Ou seja, você transferiu um encargo social que era na folha de pagamento para o faturamento. E aí uma redução muito grande, houve uma redução muito grande na folha de pagamento das empresas, que elas puderam, né, investir isso. Algumas, de repente, ficaram com o lucro, mas outras, eu acredito que investiram para contratar mais pessoas, para produzir mais. E há de fato essa proposta de aumentar o que era 1 para 2,5 e o que era 2,5, 2 para 4,5. Mas já há um recuo do governo federal com relação a isso, para não ser esse percentual. Eles querem que vai ter sim um aumento, mas não nesse patamar, porque se fizer isso, eu entendo que vai inviabilizar muitas empresas. Eu acho que o governo tem que buscar outras formas, né, de poder aumentar a arrecadação, que não, de repente, prejudicar o setor produtivo. Então, eu concordo com o vereador nesse sentido, mas nós temos que acompanhar todo o contexto que se deu isso. Eu queria, senhor presidente e demais vereadores, quem nos assiste, falar um pouco sobre a questão do lixo da nossa cidade. Na sessão passada, eu usei os 5 minutos, mas só 1 minuto que eu tive para falar sobre uma reunião que nós tivemos lá na ASSIM, onde o prefeito convidou as entidades para poder fazer uma proposta para elas. E o prefeito acabou fazendo uma proposta, lá estava o Observatório Social, a ASSIM, o Fórum Lixo Cidadania, o Instituto Lixo Cidadania, a Mitra representada, a Mitra Arquidiocesana representada, e eu acabei também participando, porque é um assunto que me interessa muito. Tenho acompanhado ativamente todas essas discussões, iniciei aquele projeto da revogação, e depois que tivemos, juntamente com demais vereadores, o vereador Ulisses assinou, o vereador Luiz Gari, o vereador Mário, o vereador Manuel, depois o vereador Pereira assinou, o vereador Tenente Edson e o vereador da Silva. Então nós tivemos aí 8 vereadores que assinaram aquele projeto, que houve a revogação. Em paralelo a isso, eu já também tinha ido ao Ministério Público pedindo para que, em vendo que não havia a possibilidade, se o prefeito fosse vetar aquela nossa lei, a gente não teria tempo hábil, de repente, de derrubar o veto, porque o presidente teria 30 dias, e eu acho que o presidente usaria, de repente, esses 30 dias e a licitação ocorreria. E aí a gente provocou também o Ministério Público para que entrasse com uma ação, um mandado de segurança, por conta daquela lei primeira que foi votada, que teve uma das votações que não teve 10 votos, teve 9 votos. E aí o Ministério Público entrou, então nós conseguimos, o prefeito acabou sancionando, e também o juiz acabou dando a liminar também contra esse edital. E nessa reunião foi muito produtiva, porque ali a gente conseguiu desconstruir várias inverdades que eram colocadas pela administração. Inclusive, o senhor Leopoldo, em vários momentos, a gente conseguiu mostrar para ele que não era bem aquilo que ele estava falando. Tanto a doutora Juliana, do Observatório Social, e nós mostramos que a prefeitura se preocupou única e exclusivamente em contratar uma empresa para fazer um estudo, que foi a ZIG, depois a FIP, já mirando a questão da PPP. Em nenhum momento ela pediu para que a empresa fizesse um estudo de qual seria a melhor forma de contratação. Se o município mesmo assumindo essa coleta, se ele mesmo assumindo essa responsabilidade, o que seria possível fazer, quanto custaria? Se houvesse aí uma
mistura entre o município faz a coleta, contrata uma empresa para destinar, para tratar, como que ficaria isso? Ou a PPP. Quer dizer, então o que se criticou foi isso, não apresentaram outras soluções. Fizeram o estudo já orientados para que se fosse uma parceria público-privada. Quer dizer, não houve todo um debate antes. É isso que a sociedade cobrou, o Observatório Social cobrou. Não há como você dizer que a parceria público-privada é a melhor saída. E aí nós desconstruímos também, naquele momento em que você, na contratação, vereador Saboia, estava se contratando 118.995 toneladas para coletar, para destinar e para tratar. Quando, na verdade, dentro disso existem aí 30% a 40% que são resíduos, resíduos recicláveis, que podem ser reciclados, transformados novamente, e que estavam nessa contratação. E aí questionamos o secretário Leopoldo, ele disse que Maringá produz de 115 a 120 mil toneladas de resíduos ano, vereador Odair Fogueteiro, vereador Luizinho. E aí, nessa quantidade está incluso esses 30% a 40% de materiais recicláveis. Então, o que nós estamos propondo? Que o município faça o dever de casa, que é implantar a coleta seletiva. A coleta seletiva precede qualquer outro tipo de investimento de contratação, porque a gente resolvendo isso, vereador Luiz, sobra menos resíduos para a gente fazer outro tipo de contratação. É isso que nós colocamos. Eu acho que avançou muito nisso. Só que o prefeito fez uma nota, que eu acho que foi muito infeliz naquela carta convite, onde ele diz que as entidades tiveram 120 dias e agora ele está dando razoáveis, esse é o termo que ele usa na carta convite. As entidades têm razoáveis 30 dias, vereador Luiz, para apresentar uma solução. Quer dizer, uma que eles estão sendo desonestos nessa questão dos 120 dias. As entidades se organizaram em outubro, fizeram um documento pedindo para a prefeitura suspender o processo licitatório por 120 dias para que fizesse audiências públicas e apresentasse o projeto para a sociedade. Com todos esses questionamentos, com todos os detalhes técnicos, da tecnologia que seria utilizada, os valores que basearam esse estudo da FIP, quer dizer, como que se baseou esse custo, essa planilha de custo, e a prefeitura fez o quê? Ela mandou uma outra carta dizendo que não ia suspender, que ia continuar o processo. Quer dizer, agora ela vem e diz que as entidades tiveram 120 dias, ela não deu esse tempo para as entidades. Ela simplesmente ignorou o pedido das entidades. E agora ela viu que não teve como vencer. Teve que sancionar porque a sociedade se organizou, e muito bem, e eles não tiveram outra saída. Agora, o que nós propomos? Que não é a sociedade que tem que resolver e dar a solução pronta e acabada. A sociedade quer participar do processo. A sociedade quer que o município abra a discussão, mas partindo daquilo que diz a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que é sobre a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, a compostagem e daí os demais rejeitos, o tratamento dos demais rejeitos. Então, é isso que eles querem que seja feito, que seja respeitado pela prefeitura. Então nós vamos estar trabalhando nessa vertente, para que o município, ele tem que fazer parte do processo, não tem como. Ele que é o responsável de implantar tudo isso, vereador Luiz. Mas nós queremos que ele, assim como ele estava disposto a comprar 19 caminhões para a empresa que ia vencer a licitação da parceria público-privada, e a cada 5 anos renovar essa frota, que ele possa fazer isso agora com os caminhões do CEMUSP. Que ele possa fazer isso com os caminhões que têm que ser adquiridos para fazer a coleta seletiva. Nós temos que implantar a coleta seletiva na cidade. Um dia é coleta seletiva, no outro a coleta convencional. Tem que acontecer isso. E aí nós vamos estudar, vereador Saboia, uma forma, vamos fazer a compostagem. O município não tem como? Vamos ver contratar alguém que possa, mas essa contratação fica bem inferior em termos de custo para o município do que essa parceria público-privada que estava contratando o todo, quando na verdade nós não precisamos contratar o todo. O próprio lixo reciclável, que representa de 30% a 40%, ele é uma riqueza muito grande, que pode ser convertido em recursos para as cooperativas, pode gerar renda, gerar trabalho para todas as cooperativas. E aí eu queria aproveitar para convidar todos os vereadores, eu como representante do Conselho Gestor, sou suplente, agora o vereador Tenente Fiat está licença, estou como titular. Amanhã, às 10 horas da manhã, vai ter, vereador Luizinho, aqui na Praça Renato Silidoni, a apresentação de um caminhão, que é fabricado pelo Noma,
fabricado pelo Noma, é um modelo interessante que as pessoas têm falado, da coleta dos materiais recicláveis. O próprio caminhão, ele vai, as pessoas vão colocando o resíduo reciclável e o próprio caminhão, ele tem um sistema que ele vai acomodando esses recicláveis, né? Nós vamos conhecer amanhã, às 10 da manhã, aqui na praça da Prefeitura, na Renato Celidoni aqui. Então, amanhã às 10 horas, todos os vereadores aí estão convidados. Eu, como representante do Conselho, fui convidado, né, pela CESAM e estou estendendo esse convite a todos os vereadores interessados nessa discussão. Acho que é importante a gente participar, porque há outras soluções que não essa parceria público-privada que ia custar bilhões para o município de Maringá. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Dr. Manuel. Declino, senhor presidente. Vereador Dr. Manuel declina da fala no grande expediente. Não havendo mais matéria, eu quero agradecer a presença de todos os vereadores, aos populares que se faz presente nessa sessão, aqueles que nos assistem através da internet, através da TV Câmara. Desejar uma boa tarde a todos e dizer que está encerrada a sessão desta tarde.